40 minutos, estamos ao vivo. O Grupo Cidade está recebendo hoje a visita do governador do estado, Eumano de Freitas. E o chefe do Executivo Estadual é o nosso convidado para um café especial aqui no Balanço Geral. Catiúzia, já faça aí as ordens ao governador Eumano de Freitas. Bom dia, governador. Bom dia. Bom dia, Catiúzia. Bom dia, Miguel. Bom dia quem está nos acompanhando em casa. Seja bem-vindo, hein? Muito obrigado. Eu estou acompanhando sua peregrinação aí pelos veículos de comunicação. Estava comentando com ele, o senhor está mais magro, viu? Tá encontrando tempo para malhar aí? Todo dia quando posso. Sério? 6 da manhã, 6h30 da manhã, às vezes 7, mas geralmente é 6 ou 6h30 da manhã. O dia que eu posso. Hoje eu vim tomar o café da manhã aqui. Então hoje a minha personal, que é a Veridiana Dias, que é a minha amiga, hoje ela vai me castigar talvez no sábado, que é para compensar o dia de hoje. Não, Veri, perdoe, governador, foi uma boa causa. Vamos de café? Cafezinho? Cafezinho. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, né? Antes que a gente entre aqui no grosso da nossa entrevista, que é política, que é segurança e... Com licença. A gente mostrou uma imagem hoje, logo no início do programa. Eu sei que o senhor é apreciador do futebol, né? Uhum. Além de ser torcedor do Ceará. Mas tudo bem. Você me perdoa. Eu lhe perdoo, eu e o Miguel. E o Chagas Vieira também. Também. Mas o que é que você achou da demissão do Vojvoda? O senhor, como um bom torcedor aí do Ceará, do Alvinegro, e apreciador do futebol cearense? Eu realmente acho que eu não devo dar opinião nenhuma. Eu vou dizer por quê. Primeiro porque eu torço outro time. Mas eu imagino a dificuldade que foi tomar uma decisão como essa. Eu penso que o Vojvoda é o maior treinador da história do Fortaleza, por tudo que conquistou, por tudo que o Fortaleza conquistou nesse período. E conversei com vários amigos, assim, eu vi gente dizer assim, rapaz, parece que está indo viajar ou mudar de cidade, parece que tem um parente meu saindo de casa. Foi a frase que eu mais escutei de torcedores do Fortaleza, amigos meus. Vi o carinho da torcida na despedida. Achei muito bonito a torcida do Fortaleza fazer aquela homenagem a um treinador. E como governador, eu realmente espero muito que tanto o Fortaleza como o Ceará melhorem no campeonato, mesmo com posições diferentes no campeonato. Eu sei que os dois times precisam melhorar e eu espero que possam melhorar, porque é muito importante para o Ceará os dois times estarem na Série A. Porque divulga o Ceará nos estados. São times que vão jogar em São Paulo, vão jogar no Rio de Janeiro, vão jogar no Rio Grande do Sul, vão jogar em Minas Gerais, onde nós queremos trazer turistas para cá. Então, o fato desses dois times estarem lá faz as pessoas conversar sobre o Ceará. Isso acaba despertando alguém, de repente, de fazer a sua viagem de passeio, de férias, aqui para o nosso estado. Então, eu acho muito importante que a gente possa continuar a ter os dois times na Série A, além de a gente ter, quando o time está na Série A, o orçamento do time é melhor e a gente tem espetáculos aqui no estado melhor. Governador, a gente falou um pouquinho do esporte, agora vamos falar um pouquinho sobre a política internacional, sobre a taxação do governo americano de 50% com os itens comprados do Brasil. E o Ceará tem os Estados Unidos como um dos maiores parceiros comerciais, principalmente na questão do aço. Como é que o governo do estado está atuando junto ao governo federal para reverter essa taxação de 50% que se torna inviável para o setor? Bom, primeiro a gente aposta no diálogo e com serenidade e altivez para conversar. Eu tenho dito que não vale a pena a gente fazer quebra de braço. Nós não estamos fazendo discussão de ideologia. Eu não quero saber a ideologia do Trump, se ele é de direita, eu sei que ele é de direita, se ele é de esquerda, se ele é de centro. O que está em negociação são os interesses das empresas do Ceará, os interesses das empresas americanas e, por trás disso, muitos empregos. O Ceará tem um saldo positivo. O Ceará mais vende para os americanos do que compra deles. E a gente tem aço, a gente tem pescado, a gente tem fruta, a gente tem granito, a gente tem cera de carnaúba, todos os produtos, peças que são produzidas no Ceará, tudo isso é produzido aqui e vendido nos Estados Unidos. E eu reuni com o presidente da Federação das Indústrias, reuni com o presidente da Federação do Agronegócio no Ceará, conversei com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ontem houve uma reunião nacional do governo federal com os industriais do país. A CNA não foi à reunião, mas soltou uma nota, parece que aguardando que os governos possam conversar e encontrar um bom termo. E falei com o vice-presidente que nós gostaríamos de ter uma reunião, e ele já se prontificou, vamos já marcar, dos empresários do Ceará com o presidente Alckmin, porque ele está coordenando o grupo com o ministro Haddad e outros ministérios, para nós colocarmos especificamente a situação do Ceará. O aço, ele já está em 50%,
Mas no caso do aço, é 50% para todo mundo. Para o Brasil, para a China, que é a grande concorrente nossa. Então, nisso não alterou muito, ou não alterou. A não ser que seja 50% sobre 50% que já exista. Aí vai para 100%. Aí absolutamente viabilizaria. Mas as outras áreas, castanha de caju, também é outro produto que temos exportação para os Estados Unidos. Nós tínhamos uma taxação de 10% e outro país, se não me engano, o Vietnã, tinha 30%, agora nós estamos indo para 50% e eles estão ficando com 20%. Evidentemente que a concorrência fica desigual. Então eu tenho a impressão de que nós temos que apostar muito no diálogo, de nós conversarmos, mas uma coisa é certa, nós não vamos colocar para negociação a soberania do país. Então, a justiça tem que julgar um caso assim ou assado, a justiça deve julgar conforme seu convencimento. O Ministério Público, o promotor, deve julgar conforme o seu convencimento. É como se eu, como governador, chegasse para um prefeito e dissesse assim: prefeito, eu só vou mandar recurso para o seu município se você convencer o juiz de que ele tem que absorver uma pessoa de um processo. Isso não tem sentido nenhum. Muito mais de um país para outro, que é a soberania do nosso país. Então nós temos que ter tranquilidade para não aceitar provocação, para não entrar em quem quer fazer quebra de braço. E nós temos que ter muita responsabilidade com os empregos, com as empresas brasileiras que estão aqui trabalhando, suando, trabalhando duro. E a que precisa agora da gente é de serenidade, capacidade de diálogo, de negociação para continuar vendendo. Concretamente, o senhor já pediu alguma avaliação ali em relação ao Porto do Pecém, do tamanho do rombo, do prejuízo? Não, o aço é metade da movimentação de carga do porto. Portanto, quando eu tiro... Eu digo uma avaliação técnica. Não, tem avaliação técnica por setor, por área, valor, tonelada por setor, de pescado, de castanha, de fruta, de aço. Eu pedi isso na quinta, sexta-feira passada, à Secretaria da Fazenda, porque eu já tinha uma reunião na segunda com a FIEC e com a FAEC. Então, nós, inclusive, a reunião foi para a gente bater as informações, se a informação que o governo tinha era exatamente a dos produtores, bateu. Nesse momento, nós temos contêiner no mar, tem contêiner do pescado indo para os Estados Unidos, tem contêiner de peça indo para os Estados Unidos. Nós vamos agora começar a colheita da safra do caju, nós vamos agora começar a colheita da safra de cera de carnaúba e, evidentemente, que isso precisa se resolver rápido, porque eles precisam saber se vão ter ou não condição de vender o que vão comprar dos produtores. E se não tiver essa chance, certamente vão cancelar também compras. E nós já tivemos cancelamentos ou suspensão de envio de carga. Então não é uma coisa que vai acontecer daqui a um mês. Aqueles que estavam comprando já estão dizendo: não mande mais a carga. Já é, né? Já é, suspenda porque vai chegar aqui com 50% a mais e eu não vou pagar esse valor. Então nós estamos preocupados, estamos agindo para buscar encontrar a alternativa. E, governador, falando um pouquinho sobre a questão da educação. Saiu a lista, o Ceará está bem posicionado no ranking nacional da educação. E aí o senhor mantém de pé aquela proposta da campanha eleitoral de completar as escolas de tempo integral no nosso estado? Muitas já estão em obras, novas assinaturas devem ser feitas. Até 31 de dezembro do ano que vem, o senhor vai entregar as escolas prometidas? Vamos entregar todas. São 138 escolas novas. A escola de menor investimento custa a escola 10 milhões de reais. Nós estamos investindo, portanto, algo perto de 1 bilhão e 600 milhões, que tem escola de 14, de 12 milhões, todas com laboratório de informática, todas com sala climatizada, todas com biblioteca, todas com auditório, todas com cozinha e refeitório, que o aluno vai almoçar na escola. Portanto, nós vamos garantir 100% dos alunos de tempo integral. E nós já entregamos agora 228 mil tablets para os alunos da rede pública estadual, do segundo e do terceiro. E já estamos comprando para os alunos do primeiro. Todo aluno do estado tem um tablet com chip e conectividade. Vamos ter todos em escola de tempo integral. E o resultado que você fez referência do Ministério da Educação, o ministro Camilo, o presidente Lula anunciaram. O Ceará é o único estado do Brasil de que cada 100 crianças que estão estudando, 85 aprendem a ler e escrever no segundo ano. O segundo é 79%. E nós estamos com 85%. E como eu sempre digo, o meu desafio é a gente não se acomodar. Nós vamos daqui a pouco lançar o programa para chegar em 100% até 2030. Porque nós temos que estar sempre querendo ver como é que isso melhora. Se 85 crianças de cada 100 aprendem a ler e escrever, eu perguntei o que é que está acontecendo com as outras 15 que não aprenderam. Vamos encontrar as 15 e vamos ajudar as 15 a aprender a ler e escrever no segundo ano. Acho que é assim que nós temos que atuar. O ensino médio nosso já é o terceiro melhor resultado do Brasil.
E nós temos agora com ser tempo integral tudo, mas eu sou da opinião de que o próximo passo, nós estamos pensando já o futuro, o próximo passo é, tudo é tempo integral, pois agora vai ser, tudo tem que virar profissionalizante. E profissões... É o próximo passo. É o próximo passo. É ter escola todas profissionalizantes e ensinando profissões que tenha vaga no mercado de trabalho e os melhores salários. É isso que nós temos que mirar para a nossa juventude. Ela aprender uma profissão que tem emprego e, de preferência, os melhores empregos. Nós estamos hoje com 350 mil jovens fazendo faculdade no Ceará. Desses, só 2023 e 2024, praticamente 50 mil saíram da escola pública. Então, efetivamente, é uma mudança muito importante, muito profunda na vida das famílias. Você imaginar que jovem da escola pública podia passar podia passar 2, 50 mil passaram em 2 anos. E nós estamos com esse número e vamos terminar 2026. Cada cidade do Ceará que o prefeito colabore a ter um espaço, se tiver uma escola do estado, a gente cede, ele só precisa colocar 2, 3 pessoas para cuidar, para acompanhar. Se o prefeito fizer isso, a prefeita e vários estão fazendo, nós vamos ter 2 faculdades, pelo menos 2 faculdades em cada cidade do Ceará, nas 184, mais 2 cursos de especialização. Então nós vamos ter um estado, se Deus quiser daqui a um tempo, da creche ao ensino médio é tudo tempo integral e com muita vaga na universidade. Nós estamos fazendo campus em Campos Sales, fazendo campus em Camusim, fazendo campus em Crateús, já concluído, fazendo campus em Xerabubim, campus da universidade. Então, além da faculdade à distância, também ampliando o ensino presencial. Então, é uma revolução na educação cearense. Governador, vamos agora mudar um pouquinho de assunto? Vamos. O senhor toma um golinho de café, porque nós vamos falar sobre política, tá certo? A minha primeira pergunta é, quem é o candidato à presidência da República pelo PT em 2026? Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o nosso candidato. Tem plano B? Não tem plano B e se alguém se colocar como plano B, deixa de ser plano B e vira plano Z. Então, o candidato é o Lula, porque é o candidato mais forte. E às vezes é que é o presidente Lula, que às vezes quer discutir se quer ser, se não quer, mas da nossa parte tem absoluta unidade de que ele deve ser. Toda vez que ele fala para algum dos nossos, eu estou pensando, o presidente não pensa, não, você é o nosso candidato a presidente. Essa é a nossa decisão, porque nós sabemos o grau de aceitação que o povo brasileiro tem, de reconhecimento de tudo que ele tem feito. O governo sobe, a hora é mais bem avaliado, depois é menos bem avaliado, isso é cíclico, mas nós temos absoluta convicção de que o Lula é o melhor candidato disparado que nós temos. O senhor não acha que já estaria no momento de pensar numa alternativa, o plano B, como o Miguel acabou de citar? E se fosse o caso, quem seria esse nome? Esse nome já ventilado aí dentro da legenda? Eu tenho nomes, mas eu penso que se eu falar nome, eu prejudico o nome. Então, eu acho que temos que garantir que quem está agora, especialmente quem está no governo federal, eu aprendi isso, tem que se concentrar em trabalhar muito. Porque as pessoas vão julgando as obras que a pessoa realiza. Então, quem é ministro da Educação, trabalhar muito para fazer uma boa entrega na educação. Quem é ministro da Saúde, quem é ministro dos Transportes, porque o povo fica olhando assim, ele é bom ministro, ele está fazendo um bom trabalho. Se ele está fazendo um bom trabalho, quem sabe ele pode ser bom presidente. Se a pessoa não faz bem o trabalho, a pessoa diz, ele não tem condição de ser presidente, que ele teve a chance de ser ministro e não realizou bem. Então, eu tenho a impressão de que o processo de construção de liderança num país como o Brasil, ele é um processo complexo, porque é um país muito grande. Muitas vezes uma pessoa é muito forte em um estado, e em outro estado do país ninguém sabe nem que ele existe. Então, um outro requisito é que seja uma liderança que rode o país, que ande pelo país. Porque as pessoas podem ser uma liderança muito forte do Rio Grande do Sul. Chega no Ceará, ninguém conhece. É uma liderança forte, sei lá, no Maranhão. Mas chega em Goiás, ninguém sabe quem ele é. Então precisa ser uma pessoa minimamente conhecida no país. Pois deixa ele colocar o nome na mesa. Camilo Santana é ventilado dentro do partido? Evidentemente que o Camilo Santana é o ministro mais bem avaliado do governo do presidente Lula. Todos nós conhecemos do trabalho do ministro Camilo, da capacidade dele. Acho que é um dos ministros mais destacados do governo do presidente Lula e para nós cearenses, e para mim em especial, seria uma alegria enorme poder tê-lo e acho que Camilo será, em algum momento, o Camilo já é um nome que o PT pensa para alguma disputa geral do país. Isso já está posto pela qualidade que ele apresenta, como as pessoas veem, como ele
como ele dialoga com todas as forças políticas do Brasil, como ele tem a relação dele com o presidente Lula, mas ele tem muita consciência de que o candidato tem que ser o Lula. Ele é absolutamente convicto de que o presidente Lula é o candidato mais forte para nós termos realmente chance de vitória na disputa eleitoral de 2026. Então ele está concentrado em fazer o trabalho de ministro e acho que vai muito bem, levando para o Brasil a ideia de escola de tempo integral, garantindo que a gente possa priorizar a educação básica para as crianças aprenderem a ler e escrever na hora certa, fortalecendo a universidade. Só aqui no Ceará, 6 IFCEs. No Brasil, 100 IFCEs novos. Aqui, Hospital Universitário do Cariri, Hospital Universitário da Federal, que vai ser feito um novo prédio. E o Camilo está levando Hospital Universitário para todos os estados do Brasil. Então, acho que ele está muito bem focado, como sempre foi, aprendo sempre com ele, de dizer que primeiro o trabalho, primeira a entrega, precisa garantir que as coisas aconteçam, aí depois você vai discutir processos políticos eleitorais. Mas ele tem consciência e defende de maneira muito enfática que o candidato tem que ser o Lula. Governador, o senhor está defendendo também que o candidato deve ser o Lula. E aqui no Ceará, o senhor está empolgado para concorrer à reeleição? E por que retornar ao Palácio da Abolição? Bom, primeiro, eu sou da opinião que agora eu tenho que pensar pouco nisso. E eu tenho que pensar muito em fazer as entregas que você me perguntou. Porque o que você me perguntou, Miguel, é o que o eleitor vai se perguntar. Esse candidato Elmano, hoje governador, ele disse que ia colocar todos os jovens em escola em tempo integral. Ele fez. Ele disse que ia reforçar as forças de segurança, ia contratar policial. Ele fez. Ele disse que ia levar tratamento do câncer para o interior. Ele fez. Então, se eu quero disputar uma eleição lá na frente, primeiro eu tenho que me concentrar e entregar aquilo que eu disse ao povo cearense, que se eu fosse governador, eu ia fazer. Se eu perder muito tempo pensando em eleição, conversar com fulano para pedir o apoio e tal, eu vou deixar de ter o apoio mais importante, que é o apoio do povo. Então, eu tenho que me concentrar em garantir que os nossos jovens estejam na escola de tempo integral, todos eles, garantir o hospital do Crateús, que nós estamos fazendo, entregamos até junho do ano que vem, o hospital de Baturité, nós já vamos dar ordem de serviço agora e começar a fazer. O Hospital de Iguatu, nós já compramos o terreno, fizemos o projeto, já está em licitação e agora em agosto, em setembro eu já quero começar a fazer a obra do Hospital de Iguatu. Nós já colocamos o tratamento do câncer no Jaguaribe, no Xaramubim e em Crateús. Significa o quê? Para as pessoas entenderem. Só no Jaguaribe e em Xaramubim tem 5.200 pacientes com o tratamento do câncer. Esses 5.000 pacientes não vêm mais para Fortaleza. Eu estou ampliando o serviço do Hospital Universitário do Ceará, 834 leitos. Aqui para atender, principalmente aqui a região metropolitana e os casos mais complexos do interior, os casos gravíssimos, digamos assim. Então, eu estou ampliando o serviço desse hospital para ele funcionar plenamente daqui a um tempo. Então, eu estou concentrado nisso e eu sou convicto. Se eu quero ter alguma expectativa de ter candidatura ano que vem, primeiro eu cuide de fazer essas coisas. Aí lá na frente, nós vamos sentar o governador, com o ministro Camilo, com o senador Cid, com o senador Eunício, com o Domingos Filho, com os partidos, com o Zezinho Albuquerque, com os partidos que nos apoiam, qual é a avaliação que nós temos do nosso governo, qual é a avaliação que nós temos do desempenho do governador Elmano, o grau de relacionamento político é bom, aí pode ser o Elmano, como pode ser outro. Eu tenho que ter humildade para nós termos uma avaliação, e a avaliação mais importante nem é das lideranças, a avaliação mais importante é a da população cearense, qual é a avaliação que ela tem das entregas que nós realizamos ou deixamos de realizar. Por isso eu não posso em nenhum momento vacilar em perder o foco. O senhor tem vontade? Não, a disposição tenho absoluta de poder, porque eu tenho um sonho disso, eu vou concluir o governo fazendo todas as escolas em tempo integral. Então, se eu puder ter a oportunidade lá na frente de dizer, bom, agora eu vou fazer tudo a ser profissionalizante. Quais são as profissões que têm emprego de 3 mil, de 4 mil, de 10 mil? É esse curso que eu quero colocar na nossa escola. Então, são projetos, são causas da sua vida. Nós vamos concluir todos os hospitais. Tem o desafio de colocá-los para funcionar em plenitude. Então, são os sonhos que a gente tem de poder o nosso povo melhorar de vida e isso a gente está sempre muito animado. O senhor acabou de citar nomes representativos dessa coalizão que o senhor conseguiu fazer, né, na eleição passada. E aí, antes da gente passar para a segurança pública, trazendo a eleição aqui para nível estadual, eu lhe pergunto, o nome Ciro Gomes representa algum tipo de ameaça a essa coalizão, a hegemonia do próprio PT, né, para a eleição de 2026 e, pegando carona nessa ideia, nessa pergunta, o senhor
a questão da ameaça do PT, e o senhor visualiza uma disputa com Ciro Gomes rumo à abolição em 2026? Eu aprendi que adversário a gente não escolhe, né? Eu acho que o Ciro Gomes implicaria, se for candidato ao governo do Estado, primeiro um debate de elevado nível. Penso eu, é um homem preparado e que nós vamos ter um debate profundo sobre o Estado do Ceará e comparando as realizações de cada um, quem realmente realizou mais, quem fez escola em tempo integral, quem construiu o hospital no Ceará, quem fez mais estrada, quem tem visão do Ceará para o futuro, o que nós estamos preparando no Ceará, e vamos ver qual é a crítica que tem. Porque nós precisamos saber exatamente quais são as proposições que a oposição tem, seja o candidato sendo Ciro, seja sendo Roberto Cláudio, sendo Wagner, sendo quem seja. Nós precisamos saber, porque até agora eu não sei o que é que a oposição pensa. Qual é a opinião da oposição sobre o projeto de escola em tempo integral que nós estamos fazendo no Ceará? Qual é a opinião da oposição sobre a ampliação da rede de saúde do Ceará no interior, com o Hospital do Cariri, o Hospital de Sobral, o Hospital de Xerabobim, o Hospital do Vale, o Hospital de Baturité, de Crateús, de Iguatu? Eles são a favor ou contra isso? Qual é a opinião da oposição sobre a ampliação que nós estamos fazendo do Porto do Pecém, da Transnordestina, da duplicação da BR-116, do Eixão das Águas, do Cinturão das Águas, que nós estamos concluindo todas? Então, quando isso aqui tudo acontece, eu preciso saber qual a opinião da oposição sobre isso. Porque se eles concordarem, não tem sentido eles ser oposição. Se eles concordam com tudo isso, que é o central do nosso projeto, eles são oposição por quê mesmo? Eu preciso dizer o que é que eles discordam do nosso projeto. E, efetivamente, tem um debate a fazer da segurança pública, nós vamos já conversar, que é um desafio nacional, que em todo o país é um desafio do Brasil, da América Latina, e que eu tenho uma opinião muito clara do que precisamos fazer. Além do Estado do Ceará, o Ceará está cumprindo com o seu dever e nós vamos acelerar e intensificar as ações, mas precisamos de alterações estruturantes na segurança pública do país. Então eu preciso saber exatamente, num debate, nós vamos poder conhecer, o que pensa mesmo a oposição e qual é a proposta que eles têm para essas áreas que são muito importantes para o dia a dia da vida do cearense. Mas o nome dele mexe de alguma forma em relação ao proposta? Não, eu acho que tem de diferença que o Ciro é uma pessoa que tem um recall, foi governador, teve realizações no Estado, é uma pessoa muito mais conhecida do que os outros nomes que a oposição tem, mas nós vamos, se for o nome dele, nós vamos para o debate e vamos fazer a disputa política eleitoral. Restou alguma mágoa em relação a ele da eleição passada? Não, eu não guardo mágoa, não. Eu não guardo mágoa de ninguém, para falar a verdade. Eu não guardo mágoa, porque eu entendo, eu sempre tive uma coisa comigo, as disputas eleitorais que faço são de projetos e de ideias. Tem coisa que a gente se chateia. Quando alguém fala uma inverdade, quando vai para um aspecto pessoal que não tem sentido numa disputa eleitoral. Mas eu até acho, de verdade, quando eu olho os debates que eu tive com o Roberto Cláudio e com o Wagner, e eu olho os debates que aconteceram no Brasil afora, eu posso dizer, acho como mérito meu, mas mérito do Roberto Cláudio e do Wagner. Talvez os debates que nós tivemos no Ceará fossem os de melhores níveis que nós tivemos pelo Brasil afora. Quando eu olho os debates que tinham em São Paulo, os debates que tinham no Rio, outros locais por aí afora, o debate do Ceará era um debate realmente de proposta, de ideia, às vezes dura, sobre uma realização ou não, sobre uma interpretação de um fato político, ou sobre a ligação que alguém tinha com determinada linha política, mas não vi nenhum ataque mais pessoal, desrespeitoso. Eu considero o debate que fizemos em 2022 um debate de nível elevado. E acho que vamos manter isso em 2026. E eu espero que seja assim. E, portanto, eu não tenho nenhuma mágoa, não. Governador, em relação à sua aliada histórica, né, a ex-prefeita Luiziane Lins, como é que está a sua relação com ela, principalmente depois desse processo eleitoral interno do PT? Nós temos conversado pouco, para falar a verdade. Nós mantivemos nossa relação dentro do PT. Nós temos hoje uma opinião diversa ou divergente sobre o projeto do partido e como devemos caminhar, porque nós somos da opinião, primeiro, de reconhecimento da minha parte, do Camilo, como a nossa principal liderança. Eu realmente acho que o Camilo tem atributos muito diferenciados do que foi como governador, de líder político nosso, do partido e desse campo de aliança. O Camilo e o Cid são as duas grandes lideranças desse projeto e que eu considero muito, muito positivo. E temos uma opinião distinta, portanto, do processo que fizemos no PT. Nós saímos de 18 prefeitos para 48 prefeitos. Nós vencemos a eleição da capital depois de 13 anos fora da Prefeitura de Fortaleza. Nós ganhamos a eleição com o Evandro Leitão e tivemos uma diferença porque eu não quis interferir no processo. A Luiziane queria e era legítimo que ela quisesse ser a candidata a prefeita. O partido escolheu outro nome que foi o Evandro Leitão e penso que o resultado mostrou que foi uma decisão correta. Afinal, o Evandro Leitão ganhou a eleição apertada, mas ganhou a eleição.
E eu penso mas vamos continuar, nós estamos no mesmo partido, eu tenho muito carinho pela companheira Luiziane, tenho muita gratidão pelo processo que tivemos a vida inteira, mas preciso também nós continuarmos no andar aqui, no processo que temos, que é um processo de fazer o PT forte, mantendo respeito aos aliados, sabendo que os aliados também querem crescer, que os aliados também colaboram com o projeto e, portanto, que o PT precisa se ajustar para essa nova realidade do Ceará. Governador, vamos falar sobre segurança pública? Vamos. Né? 10 meses atrás o senhor esteve aqui e nós falamos muito sobre isso, inclusive estava na iminência de anunciar um pacote, né, de medidas contra o crime. O senhor vem se mostrando bastante aguerrido, né, para frente, para cima mesmo. O bandido tem que ser tratado como bandido, foi uma declaração sua, enfim. E eu lhe pergunto, o que é que está faltando? Qual tem sido, de lá para cá, desse anúncio de pacote de medidas, aliás, desde o início do seu programa de governo, né, na prática do seu programa de governo, qual tem sido o calcanhar de Aquiles? Porque há pouco tempo os bandidos derrubaram a internet do Porto, né? O que é que está acontecendo? Né? O que é que o cearense pode esperar? E realmente, o que é que tem sido, assim, o que é que o senhor elege como entrave, né, nesse combate de forma mais efetiva, digamos assim? Catiusa, para mim, o entrave central para enfrentar o crime no Brasil é mudança da legislação em 2 aspectos. Para mim, é nós sermos capazes de acabar com progressão de regime para quem efetivamente é muito perigoso. Mexer na LEP, no caso, Mexer né? na lei de execução penal. Execução penal, isso. Ou seja, uma pessoa que comanda, que dirige as organizações criminosas do Brasil, ele não deve ter progressão de regime. Se ele pega 20 anos, ele tem que pegar 20 anos de cadeia. Ele tem que saber que se nós pegarmos ele e nós vamos pegá-lo, ele vai passar 20 anos na cadeia. Isso é uma coisa que nós temos que mexer. Porque nós conduzimos por dia, a Polícia Militar ou a Polícia Civil, 100 pessoas por dia para apresentar à Justiça. No Ceará, 100 pessoas por dia. Eu tenho vários casos, ontem eu estava reunido com a Segurança Pública, de percentual de pessoas que são soltas. Então, e eu estou falando de, basicamente, eu estava vendo só dado de homicida e dado de pessoas que integram a organização criminosa. O cara é de organização criminosa X ou Y ou Z. Ele é preso, ele é apresentado e ele é solto. Solto gente que tinha mandado de prisão. Nós cumprimos a ordem da Justiça, passamos às vezes 6 meses, 1 ano, 2 anos atrás dessa pessoa, prendemos e muito rapidamente ele é solto. E, portanto, tem uma frouxidão na legislação. E, portanto, isso é algo que me inquieta muito. E o segundo, nós precisamos mexer na lei de lavagem de dinheiro. Se você aqui, você e o Miguel, você comprar alguma coisa do Miguel, comprar um carro do Miguel e pagar o Miguel o carro, o COAF vai registrar que você transferiu um valor X da sua conta para a conta do Miguel. 50 mil, 90 mil, o que for o valor. A partir de 10 mil, o COAF sabe. E como é que o tráfico movimenta bilhões e ninguém sabe? Como é que uma empresa que o tráfico está usando para lavar o dinheiro, naquela loja não entra ninguém, naquele posto não para carro nenhum, ou quase nenhum, e a empresa está movimentando milhões, e o Estado brasileiro não pode ir lá nas contas da empresa, puxar os dados, e ir para cima e fechar essa empresa, prender esse suposto empresário, que de empresário não tem nada, como era o caso dos provedores de internet. O sujeito nem legalizado era, estava lá ameaçando a empresa séria, dizendo que ele saia do bairro, porque quem vai ficar lá é a empresa do tráfico. E aí nós conseguimos localizar, prendê-los e pararam. Então, isso me inquieta. Então, esse aspecto para mim é estruturante no Brasil. Se nós não fizermos isso, nós vamos continuar aprendendo muito e nós vamos continuar aprendendo. Eu, inclusive, vou aumentar, vou fazer uma unidade prisional, porque eu tive reunião com o Poder Judiciário e comuniquei que nós vamos aumentar as prisões. Nós estamos fazendo no Ceará algo que nós não fazíamos antes, que é, em regra, quem procura bandido foragido é a Polícia Civil. Porque, em regra, a ordem é da Justiça, o juiz deu uma ordem de prisão para prender fulano. Quem vai atrás dessa pessoa? A Polícia Civil. Já há algum tempo, depois que o Dr. Roberto Sá chegou aqui, ele implementou um programa, que nós não temos falado muito dele, mas temos executado, que a Polícia Militar passou a procurar o bandido foragido. Isso quer dizer o quê? Que antes a gente fazia, a cada 4 meses, a gente fazia 1.200 diligências. Ou seja, 1.200 vezes, algum policial foi lá e procurou o bandido foragido. Nós saímos de 1.200 para 20 mil diligências. Por quê? Porque eu quero que esse bandido foragido, em vez de ele estar pensando qual é o próximo crime que ele vai fazer, ele vai estar preocupado que nós estamos atrás dele para prendê-lo.
E nós vamos prendê-lo. Se ele ficar no Ceará, nós vamos prendê-lo. Nós saímos de 130 para 730 agentes de inteligência. Nós aumentamos em 420 policiais e eu quero aumentar a Polícia Civil em 50%. Eu encontrei a polícia com 4.000 policiais civis. Eu quero deixá-la com 6.000. E eu sei que eu tenho que fazer a Polícia Civil chegar em pelo menos 8.000. Só que eu preciso organizar financeiramente, porque tem que pagar o salário desses profissionais contratados. E nós vamos continuar fortalecendo. Agora, exatamente agora, domingo, nós fizemos a prova do concurso da PM. Então nós estamos fazendo concurso para PM, concurso para delegado da Polícia Civil, concurso para investigador da Polícia Civil, concurso para Corpo de Bombeiros. E vou chamar os nossos peritos forenses. Por quê? Porque quando eu estive aqui 10 meses atrás, agora nós tivemos uma redução de homicídio na ordem de 16, 17%. O que é que isso significa para mim? Se eu aumentei a polícia na rua, se eu aumentei as prisões, e se está reduzindo o homicídio, então o caminho está certo. Então eu tenho que fazer mais o que eu já estou fazendo. Então eu tenho que ter mais polícia na rua, eu tenho que ter mais presença da Polícia Civil investigando para prender o chefe do crime no Ceará, e eu preciso aumentar a parceria com o Poder Judiciário e com o Ministério Público para nós termos mais troca de informação, conseguirmos ter um diagnóstico profundo para dizer ao juiz, fulano de tal, eu tenho gente que tem gente solta, que foi solta, já respondendo a 2 homicídios e solta tendo praticado o 3º. Então, essas informações precisam chegar de maneira muito organizada para sensibilizar o magistrado que essa pessoa não pode ser solta. Eu não posso ter uma pessoa que estuprou uma mulher de maneira bárbara e ela ser solta. Então, nós precisamos fazer algo para nos reunir, nos juntarmos. Nós montamos um comitê que reúne governador, presidente do TJ, procurador-geral de justiça, polícias, inclusive a Polícia Federal, para nós termos um entendimento comum de como enfrentar. Eu sei que tem um problema da legislação, mas enquanto essa mudança não acontece, nós temos que fazer a nossa parte. E, portanto, o que eu quero é intensificar as ações que realizamos até aqui. Os resultados estão aparecendo, mas como a violência, eu diria assim, é muito alta, ela reduz, mas continua alta. Então eu preciso intensificar as ações para o cidadão sentir com a segurança que ele tem todo o direito de ter. É porque o número de homicídios ainda mexe muito. Feminicídios mexe muito, 12, 13%, mas são vidas, né? É isso. E a população está muito chateada, incomodada, né? Você vê o Vicente Pison sitiado porque é bandido, as facções se instalaram, estão brigando por território e aí o cidadão fica trancafiado. 90% dos homicídios do Ceará é um jovem que foi aliciado por uma organização criminosa, que mata outro jovem que foi aliciado por outra organização criminosa. E eles estão disputando território, e aí esse sujeito multibilionário que está morando numa mansão, ele não está nem ligando para a vida desse jovem, para o sofrimento da mãe dele, ele quer que esse jovem faça tráfico, ele vai ficar multibilionário, e esse jovem com certeza ou vai ser preso ou vai morrer muito cedo. São os 2 caminhos que em regra se tem. Então, nós temos que, por isso que eu brinco assim, digo, a cabeça dessa serpente são esses chefões do crime organizado. Tem organização no Brasil que está em 28 países. Nós, há pouco tempo atrás, nós tínhamos de 50 a 60 foragidos no Ceará, dentro de uma favela do Rio de Janeiro, pagando até R$100 mil a uma organização criminosa para ficar hospedado naquele bairro, porque a polícia do Rio não entrava no bairro. E, portanto, lá ele estava seguro que não seria preso. Esse é o tipo de criminoso que nós, no estado do Ceará, estamos tendo que enfrentar. Ele está numa área do Rio de Janeiro, protegido por uma organização criminosa, a polícia do Rio não entrava, e do Rio de Janeiro ele fica dando ordem no Ceará. Como é que eu prendo esse sujeito se a polícia militar do Ceará não pode entrar no Rio? E se a polícia do Rio não chega lá onde ele está? São esses os desafios da segurança pública que temos no país. Felizmente, depois disso, o Supremo mudou a decisão que tinha, que o Supremo criou tanta regra para a polícia do Rio chegar num bairro que não acontecia a operação. Ou quando ia acontecer, todo mundo já sabia que a operação ia acontecer. Então agora nós estamos podendo agir, e não é brincadeira, a operação que foi feita no Rio de Janeiro tinha 300 homens com fuzil de organização criminosa lá instalados. É um verdadeiro exército. O Estado está pronto para combater esses chefões? O Estado está pronto, mas vai se preparar ainda mais. Nós estamos investindo em tecnologia, evidentemente tem equipamentos que nós estamos comprando que fica de maneira reservada
para poder os bandidos não saberem quais são os instrumentos que nós estamos utilizando. Valorização policial também. Valorização policial também, fortalecimento das estruturas, seja com batalhão. Nós vamos agora, uma novidade para vocês que eu posso falar é que nós vamos inclusive fortalecer, nós vamos implantar na Polícia do Ceará um programa de viatura blindada. Nós queremos a Polícia do Ceará andando toda ela em viatura blindada, para poder garantir, dar mais segurança ao nosso policial. Isso vai exigir treinamento da nossa polícia, porque hoje parte da nossa viatura não são, algumas são apenas. Nós vamos iniciar um programa de daqui a um prazo, de certo tempo, todas elas sejam blindadas para o nosso policial ser ainda mais protegido, como nós vamos agora reabrir o Hospital da Polícia Militar, por reconhecimento que eu tenho, porque nenhuma profissão tem o grau de tensão e de colocar a vida em risco como tem um policial. Eu costumo dizer assim, eu sou advogado. A pressão que eu sofro como advogado é entregar uma petição hoje. O meu prazo é hoje. Eu tenho que terminar minha petição e protocolar no Poder Judiciário enviando pelo computador. Policial não. Policial tem uma pessoa com um revólver dando tiro em alguém, ele vai lá colocar a cara dele em risco para proteger a gente. É muito justo que esse cidadão, nós temos um hospital numa situação de emergência, ele ser priorizado, ser atendido, porque só ele tem o dever de enfrentar o bandido. Nós temos o direito de correr, nós temos o direito de se esconder, nós temos o direito de ficar quieto, parado. O policial não. Ele tem o dever de enfrentar. E essa pessoa, portanto, tem que ter o reconhecimento da sociedade e da minha parte tem. E é por isso que agora, daqui a pouco, nós vamos devolver o hospital da Polícia Militar, como sempre foi, para a Polícia Militar. Tá certo, então. A gente tem que lhe devolver para a sua assessoria, porque o senhor agora vai para a Jovem Pan, para a Rádio Jovem Pan. Essa conversa continua por lá. Vai para a rádio, né? Vai para a Rádio Jovem Pan, tá certo? Mas a gente agradece, assim, esse momento, assim, essa troca de ideias, essas informações que o senhor trouxe aqui para a gente, a sua vinda aqui ao Grupo Cidade. E até a próxima, daqui a 10 meses, ou menos. Demora não, a assessoria que diz, mas se eu puder, eu venho antes. Demore não, viu, Camila? Então, tá. E, Catiúcia, você faz exercício que horas? E Miguel? Quando eu saio daqui. Eu também, quando eu saio daqui. Todo dia? Tem que ficar Tão bonito bem. e joiado, senão É isso aí. não Vai ficar fé. forte, igual o senhor, Fora a governador. saúde. Eu acho que o senhor está Parabéns, criando uns viu? muquezinhos por aqui também, viu? Muito obrigada, governador. Boa agradeço, sorte querida. aí nessa caminhada, viu? Que não é nada fácil. A gente sabe disso, né? Muito obrigada.